Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Allmaker, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vídeo vai ser uma análise de projeto, vai ser o segundo do canal. Como vocês podem ver, dá pra ver o primeiro aqui, porque depois dele eu não postei tantos vídeos assim. Como eu disse nos últimos, eu tô com uma equipe e aí não sobra mais tanto tempo para postar todos os dias igual eu fazia. Mas tudo bem. Abrindo o projeto aqui, vamos analisar parte a parte. E na verdade a gente vai fazer um remake. Primeiro a gente vai ver o que ele fez e como está funcionando, e vamos dar um play no projeto para isso e depois começar a refazer com base em tudo aquilo que era a ideia do programador inicialmente. Primeiramente temos o start do layout, onde ele vai criando os objetos dele, e ele estava também seguindo o vídeo meu. Algumas das coisas que eu vou falar e fazer aqui não vão bater com as coisas que eu fiz nos meus vídeos anteriores. Porém, é como eu já disse, conhecimento é uma coisa que você vai adquirindo aos poucos com o passar do tempo. E tem coisas que agora eu acho melhor fazer de um jeito e antes eu achava melhor fazer de outro. Não é nenhum segredo. O Start of Layout não tem muito o que falar, porque ele só vai estar destruindo alguns objetos que já estão no mapa e recriando alguns. Player. Nos ataques, ele diz que quando uma determinada fireball colidir com o inimigo, ele vai chamar uma função de damage. Aqui, quando um outro tipo de fireball, só que maior aparentemente, colidir com o inimigo, vai chamar Magic Fire Damage. Vamos procurar essas funções e entender o que está acontecendo. Functions aqui embaixo e eu abrindo ali em cima. Tá, Ball Damage. Ela pega o inimigo que não está splashing. No caso, o splashing, para quem não sabe, ele tem a ver com esse behaviorzinho aqui, que é aquele que faz o sprite piscar por alguns segundos, dando aquelas impressões retrô. Só que o problema, cara, já pode ser notado por aqui. Se alguém que for um pouco mais experiente olhou isso aqui, já entendeu o que ele está dizendo. Quando colidir com o inimigo, ele vai chamar a função para causar uma determinada ação nesse inimigo. Só que ele não especificou qual é o inimigo. Ele disse, ó, chame a função Ball Damage, e o inimigo que não estiver flashing vai tomar dano. Então todos os inimigos vão tomar dano, independente de qual inimigo que isso vai acertar. Quer ver, ó? Aqui no mapa ele colocou 3 slimezinhos, eu vou afastar eles um aqui para que o projétil pegue apenas em um deles. Deixa eu ver, a tecla Z, sim, tecla Z. Né? Como vocês podem ver, ó, esse é o primeiro e mais óbvio erro, porque tipo, a partir do momento que você atacou e acertou um inimigo, ele chama uma função dizendo todos os inimigos que não estejam piscando vão executar essas ações. Quais são as ações? Ele randomiza um número, subtrai o HP do inimigo, blá 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 blá, e assim por diante. Chama essa box damage. E cara, você está fazendo isso para todos os inimigos. Aqui o sistema colide apenas com um inimigo, beleza? Até aqui ok. Se você colocar para acontecer isso aqui dentro, vai acontecer só aquele inimigo que colidiu. Mas como você chamou uma função e não especificou nessa função que é nesse inimigo que você quer que isso aconteça, vai acontecer em todos. Esse é seu primeiro e mais grave erro aparentemente. Damage Player. Quando colidir com a arma do player, você vai dar um hit no inimigo. Geralmente é o contrário, cara. Quando a box de colisão do inimigo do player acertar um inimigo, você dá um hit nele. Se for existir só um player no mapa, não tem problema ser assim. O seu problema é ter feito isso para os inimigos, que existem vários. Ok. Movimentos do player. Até aqui está tudo ok. Pode ser feito desse jeito. No caso, eu estou fazendo de outra forma agora, mas pode sim ser feito desse jeito. Se não estiver pressionando as outras teclas, ele se move.
Teclado, ele colocou aqui simplesmente as funções de lançar os projéteis. Ball e Magic Fire. As funções vocês já estão vendo aqui. Essa Ball simplesmente cria essa Fireballzinha, define uma posição com ela de acordo com para onde o jogador está virado e lança. Ok. E o resto vocês já viram no jogo como que acontece. Isso aqui está mais ou menos igual o dos inimigos. Só que como eu disse, como só tem um player, não tem problema fazer assim. Só tem ele, então nada de errado vai acontecer. Damage Enemy. Isso aqui está errado. Isso aqui tem vários inimigos no mapa. Você precisa de um for, dizendo para cada inimigo com HP menor ou igual a 0, você vai executar essa ação aqui. Porque dessa forma que está aqui, ó, você está dizendo, quando um dos inimigos estiver com HP menor ou igual a 0, ele vai executar uma ação. Aqui, se você criou uma barra nele e passou uma identificação, pode até funcionar em partes. Porque como você está pegando aquela barra que já tem o único ID dele, desse inimigo, ok, mas se você executar outras ações por fora, vai rolar para todos os inimigos. Então você usa um for. Barras de vida. Isso aqui, você fez elas por sprite. Provavelmente eu devo ter feito também no vídeo naquela época. Porque depois que eu percebi que o tile de background é que é interessante para a gente fazer barras. Por quê? Essa barra de sprite que você faz, quando você define uma largura para ela, ela espreme o objeto em vez de ir cortando. E é por isso que o tile de background é melhor. Porque ele corta o objeto. Aqui é uma inteligência artificial que você aparentemente fracassou miseravelmente em fazer e deixou desativado enquanto isso. Acontece. Eu faço muito isso, cara. Mas isso aqui nunca vai funcionar desse jeito, porque o Pathfinder, ele não se move em direções limitadas assim, em ângulos limitados. Ele se move em 360 graus. Tanto para achar o objeto, né? Para ele fazer o cálculo de encontrar o objeto, quanto para se mover. Ok, as variáveis, seus variáveis globais, e o resultado final atualmente é esse. Você tem um personagem que fica dançando infinitamente, independente de você estar andando ou não. Você tem teclas de ataque, são Z e X, cada uma joga um tipo de Fireball. Desce a mana, que aparentemente está sendo cortada direitinho, não sei porquê, você deve ter usado o tile de background nela. E é isso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa refazer esse projeto aqui, de forma que ele possa atacar esses dois tipos de Fireball para qualquer um dos lados, fazer o carinha se mover e fazer com que os slimes tenham as barrinhas de vida. Então, mãos à massa. Mas antes disso, nós vamos deletar tudo e começar do zero. Um conselho que eu te dou é o que eu sempre falo no canal. Mantenha seu palcozinho de trabalho organizado. Crie pastas e vá colocando as coisas dentro. Tipo, aqui é a interface, aqui são as coisas do personagem e assim por diante. Mas aqui eu vou deixar do jeito que você fez, que você está acostumado. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa Fireballzinha e vou copiar para dentro desse Magic Fire aqui, ó. Porque, cara, eles podem ser o mesmo sprite. Você entende isso? Só que com animações diferentes. Não tem necessidade de ser um monte de sprites diferentes. Opa. Beleza. Acho que eu copiei ela direitinho. Ok. O ponto de origem que você decidiu usar foi esquerda. Aparentemente no centro. Então vamos colocar ele aqui. Dar um Apply to Wally Animations. E ok. Você colocou em ES o loop com velocidade 10. Pronto. Estou respeitando os parâmetros. Só que eu vou ter que colocar o nome aqui, ó. Vamos colocar o nome que você mesmo definiu. Ball
Não, essa não é Ball, essa é Magic Ball. Magic Fire. Magic Fire. E aqui embaixo, Ball. Prontinho. Podemos já excluir aqui a outra e ok. Para sua HUD aqui, não é essa, para sua HUD não é, para as barras do inimigo. Como eu disse, você agora vai usar Tiled Background, porque como eu disse, ele vai cortar a imagem e vai deixar direitinho. Feito isso, você olha aqui as dimensões que ficou, 65 por 10, e cola aqui em Size. Pronto. Já temos uma barra que quando ela aumentar e diminuir em termos de largura, ela vai se cortar, ó, tá vendo? Em vez de ficar se espremendo. Vamos lá de novo. Agora eu vou pegar a parte de fundo dela. Ah, mas isso aí pode ser um sprite? Pode. Mas eu gosto de pôr tanto a barra de fundo quanto a barra normal como talha de background. Vocês fiquem à vontade para me processar por isso se quiserem. Beleza? Vamos mudar o nome aqui. En_BG. O que é En_BG? Enemy bar background. E aqui só copia e cola e tira o BG. Prontinho. Já temos as barras do inimigo, podemos apagar essas que são via sprite. Damage Box Enemy, tchau. Damage Box Player, tchau. Os textos, tchau. Ok. O resto, por enquanto, a gente deixa. HUD HPMP aqui. Ah, é por isso que está cortando do jeito certo. Ó. A HUD do player você usou o Tiled de background mesmo, como tem que ser. Vamos apagar a família aqui para recriar. E assim eles vão receber as variáveis, as novas variáveis e apagar as antigas. Primeiramente, vamos fazer tudo com variável de instância. Variável HP max do inimigo vai ser 100. HP atual, 100. Ele não vai ter mana, porque o sistema é mais simples, então vamos deixar assim. No player, mesma coisa. HP max, 100. E HP atual, 100. O player tem mana. Então, MP e MP max. A gente pode fazer quantidade de vida que a gente quiser. Estou colocando 100, que é um valorzinho padrão. E por enquanto não tem por que fazer mais do que isso. Ok. Vamos iniciar aqui. Criando grupos para ficar organizado. Sistema. Player. Enemy. 3 grupos. No sistema, por enquanto, a gente vai pôr só o Start of Layout. Só por enquanto. E no Enemy, em config. Esse grupo vai ser responsável pela configuração de todo o inimigo. O que é essa configuração? Criar uma barra que vai ficar seguindo ele. Por enquanto, é só essa configuração. Como que a gente vai fazer? Queremos o quê? Rodar um for each, porque a gente quer dizer para cada inimigo, só que a gente não quer que isso aconteça várias vezes. Nem quer que a gente dê um pause no jogo, quando volte aconteça de novo. Então nós não vamos usar o trigger once. Nós vamos criar uma variável de instância do tipo boolean, chamada config. Pronto. Para todo inimigo que não estiver com essa variável ativada, então você dá um invert. Você vai spawnar enemy bar bg self layer name, porque eu quero que spawne no layer name que ele estiver mesmo. E agora eu spawno a barra de HP normal. Vamos criar aqui um grupinho
chamada em... Opa, fiz errado aqui. Tem que adicionar aqui primeiro a barra. E vamos chamar de em HP. Pronto. Agora vamos criar a variável de instância. E essas duas barras que estão aqui dentro vão receber os valores. Enemy UID. Por que a gente está salvando esse enemy UID aqui? É o ID único de cada inimigo. Por exemplo, nós criamos as barras aqui, mas vão ter vários inimigos no mapa. Elas não vão saber quem elas devem seguir, quem elas devem servir. Então, vamos pegar esse em_bg, set value, enemy UID igual a enemy UID. A partir do momento que você fez isso, você salvou nessa variável da barra o ID único do inimigo que está rodando nesse loop aqui no momento. Agora você faz a mesma coisa, só que para a barra de HP. Set value, prontinho. Tive que dar um cortezinho aqui. Continuando de onde a gente parou, é o seguinte. A gente já criou a barra e atribuiu ela ao ID único do inimigo. Só que isso não significa nada ainda para o sistema. É só uma sprite ou um objeto qualquer com um número em uma variável de instância. Somos nós que vamos usar esse número aqui a nosso favor. Agora, tudo que a gente tinha para fazer por enquanto é isso. Então vamos vir aqui em setBoolean, config igual a true. Pronto. O inimigo que não estava configurado, cada um deles vai spawnar essa barra e dizer que config é igual a true. Vamos rodar o projeto aqui, ver o que vai acontecer. Ó, eu esqueci de colocar para o carinha se movimentar, aí fica difícil, né? Aí é complicado. Vou arrastar um pouco mais para baixo aqui. Pronto. A barra já está spawnando. Eu acho essa barra muito grande, cara. Acho que você devia usar uma menor. Mas você que sabe, né? Ok. Elas não estão spawnando num lugar interessante. Elas estão spawnando no centro no ponto de origem dos inimigos, que você definiu como centro, e o ponto de origem da barra é a esquerda acima, então é natural que ela se spawne mais ou menos aqui nele, ó. Mais ou menos aqui. Para a gente fazer com que ela se centralize, temos que voltar metade do tamanho da barra dividido por 2, né? Quer dizer, metade do tamanho da barra não, né? Metade do tamanho da barra só. Pronto, para aí. Vai ficar mais ou menos aqui. Então vamos fazer isso. Começando pela barra de cima, eu vou dar um setx igual a selfx, que significa o x que ela estiver naquele momento, menos selfWidth barra 2, ou seja, menos metade do tamanho dela em largura. Vou fazer a mesma coisa para a barra de HP. Eu simplesmente volto a configuração ali, galera, porque aí eu não preciso reescrever. E olha aí, ficou centralizado. Só que está em cima do inimigo, né? E não é isso que a gente quer. Então vamos dar um set position para a gente poder mexer no x e no y. Self_x, self_y menos enemy.height barra 2. O que quer dizer isso? Quer dizer, mantenha seu y atual, né? Meu y menos a altura do inimigo dividido por 2. Então vamos fazer a mesma coisa para essa daqui. Set position. E vamos ver se ficou bom. Você vai fazendo e testando até ficar do seu agrado. Ela ficou lá no topo do inimigo, mas seria interessante a gente voltar a altura da barra também, para ela não ficar encostando no inimigo. Menos self_height. Ok, agora a gente está voltando à altura da barra. Depois de ultrapassar a altura do inimigo, ultrapassa a da barra. Pronto. Ó. Você pode voltar mais um pouquinho se você quiser, mas eu acho que assim já está bom. Porém, se aquele inimigo se mover dali, as barras não vão seguir eles, porque a gente não configurou para ser assim. Então vamos copiar esse grupo, colar, deletar seu conteúdo e chamá-lo de actions. Vai ser responsável pelas ações do inimigo. Eu não precisava ter apagado, né? É o costume, que eu vou até usar isso aqui.
Vamos deletar só esses conteúdos e inverter isso aqui agora. Todos os inimigos que já estiverem configurados, pick by comparison, quero pegar em HP, não sei porque que eu pus HP, né? Era para pôr enemy bars, não HP, que enemy width estiver igual a enemy width, e vou definir uma posição. Qual que é a posição? Essa daqui mesmo, que as barras estão se mantendo. Só que alguma coisa vai mudar, vocês vão entender já já o que é. Pronto. Ó. Todas as barras, ele vai fazer o que? Ele vai pegar para cada inimigo que já tiver configurado, ou seja, já tem uma barra, ele vai pegar as duas barras, né, que a gente está pegando tudo que estiver nesse grupo, as duas barras que estiverem com enemy width igual ao ID único deste evento, que está rodando no loop, e vai posicionar. Vamos trocar esse nome aqui que está errado. É enemy bars, porque fala de todas as barras que ele tem. Só que aqui tem uma coisa, em termos de lógica de programação, que está errado. Aqui no config, se eu disser self x menos self width barra 2, ok, ela vai voltar só aquela vez, porque depois disso ele vai ligar o config igual a true, tudo aqui vai acontecer uma vez só. Aqui vai acontecer o tempo inteiro, vai ficar atualizando o tempo inteiro para a barra seguir. Então eu não posso dizer volte o seu x menos essa quantidade, porque senão ele vai voltar, depois ele volta mais, depois ele volta mais, depois ele volta mais, e assim infinitamente. Então vamos trocar o self por enemy x e enemy y. O lance da altura e largura pode ser self mesmo, não tem nenhum problema. Mas agora a barra se posiciona da forma que tem que posicionar. Nada mudou, teoricamente. Mas você já pode ver que a barra, de acordo com o frame dele, ele muda o seu tamanho, né? Tanto em largura quanto em altura. E você já está vendo a barra dançar junto com ele. Ó. Ou seja, ela está seguindo. Ah, mas eu quero ter certeza disso. Behaviors, drag e drop, pronto. Você arrasta com o mouse para você ter certeza que eu não estou louco e a barra está seguindo ele mesmo. Ok. Teoricamente, está funcional. Agora, a gente não quer só que a barra siga este inimigo. A gente quer também modificar a largura e a altura dela. Beleza? Largura e altura não, galera. Olha minhas ideias. A gente quer também modificar a largura dela. Só que a gente quer modificar a largura apenas da barra dessa enemy bar aqui. Da enemy bar BG não. Para não ter que criar mais um comando aqui para pegar... A gente já está pegando as barras. Para não ter que criar comandos adicionais aqui, eu vou fazer o seguinte. Criar uma outra variável de instância dizendo BG. Vai ser uma variável tipo boolean. BG, background. E quando eu criar a barra, toda essa variável ela vai sempre se iniciar em false. Ou seja, eu vou ter que ligar ela quando realmente ela for verdade. Então vamos pegar o enemy bar BG e depois de criada eu vou dizer, ó, enemy bar BG tem a variável BG igual a true. Pronto. A gente já sabe identificar qual dessas barras dentro dessa família é um background. Agora tudo que eu tenho que fazer é o seguinte. Crio uma subcondição e digo. Aqui eu peguei a barra que está com ID único igual a esse inimigo. Agora, qual delas que não é um BG, né, aliás, eu vou inverter esse valor. Vou dizer, sistema, aqui não for um BG, eu quero dar um set width, modificar a largura, e vamos fazer um cálculozinho bem simples. E o que esse cálculo faz? Ele vai deixar a barra do tamanho do HP atual do nosso inimigo, considerando o tamanho da barra e o HP máximo que ele tiver. Então vai ser, o cálculo funciona assim. O HP atual do inimigo, enemy HP,
vezes self image width, ou seja, o HP atual do inimigo multiplicado pelo tamanho total da barra. Se eu disser image width só, ele vai pegar o tamanho atual dela, e o tamanho atual dela modifica. Ele vai ser sempre... Como é que eu vou explicar aqui? O tamanho atual dela ele vai ser sempre modificado, né? Porque vai deixar do tamanho que a gente quiser. Então, quando eu disser image width, eu estou dizendo, pegue esse tamanho que está aqui embaixo, ó, 65. O tamanho que ela tiver, o sistema vai ler daqui, ó, que é um tamanho fixo. Multiplicado por enemy HP max. Pronto. Já temos aí uma continha bem básica, bem simples, trabalhando em cima desse inimigo. E agora, para testar, eu vou dizer assim. Quando eu clicar em um inimigo, toda vez que eu clicar em um inimigo, eu vou subtrair o HP dele. Subtract from HP 5. Se a gente fez certo, individualmente a barra vai descer. Ó. Está quase certo, mas tem um erro relacionado ao posicionamento. Ficou até legal, mas não é assim que funciona. O que está acontecendo, galera, é o seguinte. Se vocês verem aqui, ó, o ponto de origem ele está certo, tanto aqui quanto aqui. Se ele estivesse no centro, faria sentido isso que está acontecendo, mas não está. Ele está ao top left mesmo. E o construct fez favor de fechar, de vez em quando isso acontece. Vamos abrir ele de novo aqui. Prontinho, uma pausa para abrir ele aqui. O ponto de origem está certo. Por que a barra está se centralizando? O que está acontecendo? O que está acontecendo, galera, é simplesmente neste cálculo da gente aqui, ó. Lembram que eu falei para vocês que tinha que usar o image width, senão ele ia considerar sempre o tamanho atual? Aqui ele está considerando a largura atual. A largura atual vai mudando, então ele sempre vai se atualizando. Para corrigir isso, vamos pôr image width, que é o tamanho total da largura que ela tem. Beleza? O exit pode até deixar, porque a gente não muda ele, então tá de boa. Ok. Esqueci de colocar o toque de novo para subtrair o HP do inimigo. Aquela hora que o construct fechou eu ainda não tinha salvado. Aí eu tô ali clicando e falando assim, por que esse negócio não quer atualizar? Subtrai a 5 do HP. Ok. Como vocês podem ver, agora tá ok, ó. E você sempre coloca uma variável de controle para isso não acontecer. O que quer dizer esse controle? Sempre que você adicionar ou subtrair um determinado valor, você tem que dizer para o sistema, ó, eu vou subtrair. Mas se ultrapassar o HP máximo, eu quero que o HP volte a ser o HP máximo. Se descer abaixo de 0, eu quero que ele volte a ser 0, e assim por diante. Mas não é aqui que a gente vai fazer isso, porque não faria sentido, isso aqui é só um teste. Primeira parte a gente já fez, que é basicamente criar a configuração dos inimigos. Vamos colocar agora para o player se mover. Primeiramente vamos ver aqui. Cadê ele? Cara, cadê seu player? Ah, tá. Você desabilitou tudo aqui. Nosso player está aqui. Cara, eu não entendo por que você fez tantos layers. Só é necessário aqui para o que você está fazendo fundo, palco e GUI. Você não precisa, você não precisa de uma layer para o inimigo. As coisas que... seja lá o que acontecer ali com os inimigos, tem que acontecer no mesmo palco do player, não tem necessidade. Você pode fazer isso? Pode. Mas é um peso a mais para o sistema desnecessário. Então, deixa eu destrancar tudo isso. Vou mandar tudo isso lá para o BG. E vamos deletar tudo. Agora sim. Fundo. Palco.
e GUI. Beleza. A GUI, você quer que ela fique fixa na tela, você não quer que ela ande junto com o scroll do mapa, então parallax é 00. Pode deixar trancada. Ok. Esse tilemapzinho aqui junto com o do fundo, eles vão se manter na layer fundo. Até aqui tudo certo. Só que todo o resto, né, os inimigos aqui, os efeitos, eles vão ficar na layer palco. Por enquanto até os objetos aqui que deveriam ficar na GUI vão ficar na layer palco para a gente poder trabalhar com eles. Deixa eu ver, era só isso que tinha mesmo? Era. Agora a gente tranca a layer fundo e pronto. A gente está aqui trabalhando só com os objetos do mapa. Beleza, você fez aqui baixo, esquerda, direita, cima. E eu presumo que seja gráfico do RPG Maker VX ou VX Ace, pelo fato de terem só 3 frames. Ok. Já que nós temos, você já colocou aqui a animação com o nome baixo, esquerda, direita e cima, é bem fácil para a gente criar a movimentação dele. Não temos mais personagens, então vamos criar as coisas direto aqui nesse gráfico do Player Animation. Pin? Pra que pin, cara? Tá, o pin provavelmente é que você deve ter feito... Player Alma? Você deve ter feito uma caixa de colisão para o player. Para esse tipo de jogo aqui não é necessário. Jogo de plataforma isso é mais útil, mas para esse tipo de jogo aqui você não precisa fazer uma caixa de colisão para o personagem assim. Ok. Vamos criar aqui o Behavior 8 Direction, que vai ser o nosso movimento. Set Angle no. As direções que ele vai se mover vão ser em 4. Default Controls No. A gente não quer os controles padrões dele. A gente vai fazer o nosso. Aceleração e desaceleração eu não quero que exista, então eu ponho um valor bem alto. Max Speed por enquanto pode ser isso aí mesmo. Agora, vamos às teclas. Eu quero que o sistema cheque Key is down, ou seja, enquanto ela está sendo pressionada. Eu não quero que seja o on pressed, porque eu quero que ele vá se movendo sempre até soltar essa tecla. Abaixo, esquerda, direita e acima. E agora a gente vai fazendo as configurações de movimento. Quando eu apertar para baixo, deixa eu criar uma variável aqui de instância no personagem, chamada direção. Vai ser uma variável tipo texto. Apertei para baixo, direção, abaixo. Apertei para a esquerda, direita, acima. Pronto. Espero que vocês estejam entendendo. No caso, são coisas bem simples que poderiam realmente melhorar bastante as configurações desse projeto, porque ele estava bem bagunçadinho. Você já definiu uma direção de acordo com qual tecla que você apertou. Agora, e para você se mover nessa direção? O Behavior 8 direções que a gente colocou. Simulate Control Down, Left, Right e Up. Prontinho. E por último, você quer que ele fique com a animação que ele está rodando no momento, certo? Você pode colocar aqui mesmo, não tem problema. Você vai dar um set animation igual a self direção, porque você já disse qual que é a direção que ele tem que ficar. E as animações dele têm o mesmo nome que as direções, exceto cima, que deveria ser acima. Pronto. E aqui também deveria ser abaixo. Baixo, esquerda, direita, acima. Ok. Self-direção. Você não precisa replicar isso aqui para tudo, na verdade, então você só cria um comando em branco aqui, ó, para ser lido depois que isso acontecer, e deixa igual a self-direção. Mas para que ele não fique dançando à toa igual o seu estava dançando, você coloca uma condição assim, ó.
Se o player estiver se movendo, ok. Se ele não estiver, ele vai dar um stop animation. E aí você que sabe, você pode só parar a animação onde o frame estiver, ou pode manter em 1, que é o frame que ele fica parecendo que está parado ali. Set frame igual a 1. Vamos ver? Como você pode ver, ó, ele está se movendo normalmente. E quando eu paro, o personagem não fica dançando. A mesma coisa pode ser feita para os inimigos, caso você queira. Ok. Agora a última coisa para a gente concluir o projeto são as questões da interação do inimigo com o personagem. Vamos colocar isso aqui como PL, Movimentation PL, no caso de player. Pronto. Agora é onde a gente vai colocar pro nosso personagem atirar coisas. Você tinha posto on key pressed, se não me engano Z e X são as teclas que você usou para lançar aqueles projéteis, certo? Os projéteis agora são o mesmo sprite com animações diferentes. Porém, eles têm o mesmo objetivo, seguir em uma determinada direção até saírem do mapa. Vamos adicionar um behavior nele. Você já adicionou aqui destroy on outside layout, para ele ser destruído quando sair do layout. O bullet a gente tira porque eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de ter controle total sobre o objeto. Então, vamos criar esse bullet manual. Assim. Vamos rodar um for. Renomear isso aqui para skills. A gente vai rodar um for. Para cada uma das skills a gente vai fazer alguma coisa. Vamos criar uma variável de instância nela chamada direção, que vai ser do tipo texto, e speed, que vai ser uma variável numérica, que vai ser a velocidade. Pronto. Para cada uma das skills, a gente quer saber, aqui na comparação, para qual lado ela está virada. Se é abaixo, se é esquerda, se é direita, ou se é acima. Beleza. Quando ela estiver virada quando ela estiver na direção abaixo, a gente quer que ela se move com o y maior, né? O y que ela estiver mais uma determinada quantidade para ir descendo. Quando for acima é o y menor. O y que ela tiver menos uma quantidade. Para a esquerda é menos x, para a direita é mais x. Então vamos lá. Set y, self y, ou seja, sempre ele vai estar numa posição y nova. Então o y atual dele, self y, mais self speed vezes dt. dt, eu já expliquei várias vezes em vários vídeos, é o delta time do seu PC, cada um tem um delta time diferente. Então você multiplica um determinado comando por esse valor para você obter a resposta da máquina da pessoa que estiver rodando o seu jogo. Uma explicação meio crua, mas é basicamente isso. Self y mais a quantidade de velocidade vezes dt vai fazendo ele descer. Para ele ir para cima é a mesma coisa, só que com menos. É o y que ele tiver menos uma quantidade. Para ele ir para a esquerda e para a direita é self x. Para ele ir para a direita, self x, só que com mais. Prontinho. Só que o fogo ele vai ficar sempre virado para frente. E não é isso que a gente quer. Aí você simplesmente dá uma olhada aqui quais são os ângulos. Você sabe que 0 é ele virado para a direita, certo? Então você vem aqui, nele à direita e diz set angle 0. É ele à direita. Vamos ver aqui, ó. Ele abaixo, o ângulo é 90 graus. Então, 90 graus. Ele acima é igual a
270. Então acima 270. Vocês devem ter olhado e falado, por que ele não considerou ele para a esquerda? Eu não considerei ele para a esquerda porque ele está de cabeça para baixo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que ele, à esquerda, vai ser o ângulo 0 mesmo, só que espelhado. Ele à esquerda vai ser o ângulo 0, só que nós vamos dar um set mirror aqui, para que ele fique espelhado. A gente não vai poder testar agora porque a gente acabou de criar a skill, a gente ainda não tem nada para lançar ela. Vamos fazer isso agora. Você criou várias funções sobre várias coisas, não é necessário. Você pode criar uma função, por exemplo aqui player, com vários parâmetros que vão servir para seus propósitos. O parâmetro com index 0 que for igual a vamos ver, cast skill, vai ser responsável por lançar uma determinada skill. Vamos copiar e colocar aqui na função. Chamar função player, parâmetro 0 cast skill. E o próximo parâmetro vai ser qual skill que a gente quer lançar. Magic Fire ou Ball. Vamos colocar por enquanto para ser Magic Fire. Eu vou passar esse parâmetro como texto para a gente só dar um set animation lá embaixo. Pronto. Quando eu chamar essa função cast skill, eu quero que a gente crie um objeto skills, onde na layer palco, que é a layer do player, deixa eu ver o nome que você pôs pro personagem, você pôs player animation. Então player animation X, player animation Y. Agora, para qual lado que essa skill vai estar? Qual que é a animação que ela vai rolar? A animação que ela vai rolar é a que a gente passou no parâmetro 1. Então a gente vai vir aqui e dizer, defina sua animação como function param 1. A gente vai pegar o parâmetro 1 que foi passado aqui. E ela vai dar um set animation, ou seja, ela vai se transformar em Magic Fire. Agora, simplesmente a direção dela. Muito fácil. Direção é igual a playerAnimation.direção, que ela vai ficar para o mesmo lado que o player estiver olhando, né, digamos assim. Vamos salvar aqui caso o construct decida fechar sozinho. E ó, como vocês podem ver, ó, funcionando perfeitamente. Aí vocês já estão falando assim, tá funcionando porra nenhuma, tá tudo parado. Tá parado porque a gente não definiu a velocidade dessa spell. Você pode ter um banco de dados, né, com as informações delas, mas a gente não tem aqui. Então vamos passar aqui um parâmetro no 2 mesmo, que vai ser igual a 300 a velocidade. Pronto. Eu vou pegar emprestado isso aqui. Agora eu digo que a speed dessa skill que foi criada é igual ao que foi, o que foi passado no parâmetro 3. Ah não, é parâmetro 2. Agora ela vai se mover. A primeira skill não se moveu. Tá extremamente certo. Por quê? Vou abrir aqui o debug só para mostrar para vocês. Inicialmente, deixa eu achar aqui o personagem, Player Animation. Ele não tem nenhuma direção, então quando eu criei as skills aqui, estou criando várias, elas não estão recebendo direção nem nada. Então vamos dizer que o Player Animation tem a direção inicial de abaixo, ou qualquer uma que você decidir. Agora se eu rodar e apertar Z, ele vai lançar as skills certinho. As skills não estão corretamente posicionadas onde deveriam estar. Elas deveriam estar saindo aqui do centro do personagem direitinho. Deixa eu ver qual que é o ponto de origem dele. Entendi. O ponto de origem do personagem está sendo lá no cantinho e eu estou criando com base nele. Mas você já tinha feito outro ponto de origem aqui que você estava usando no outro projeto. Vamos utilizar ele. Em vez da gente dar um create object, a gente vai simplesmente spawnar no player, no ImagePoint1, self_layer_name. Agora ela está saindo
do centro do personagem. E na velocidade que a gente definiu. Agora vamos criar aqui o da tecla X. Da tecla X, o nome da animação é Ball apenas. Vamos colocar Ball numa velocidade mais lenta, vamos supor que é uma skill mais fraca. Ó. Pode lançar quantas quiser. E tudo junta também se quiser. Ok. Agora vamos adicionar o Flash nos inimigos. O Behavior Flashzinho, que é o que você estava usando. E configurar a colisão. É o seguinte. As skills estão todas juntas. Não tem necessidade de fazer separado por enquanto. Quando essa skill colidir com um inimigo, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o inimigo dê um flashzinho com um time bem pequenininho, de 0 a 1 mesmo. Aqui, para quem não sabe, é o tempo para iniciar, o tempo para acabar e a duração. Você configura da maneira que você quiser o seu flash. Eu estou colocando para ele piscar basicamente só um pouquinho e pronto, porque aquela skill atingiu ele. Depois que a skill atingiu ele, o que acontece? Ele vai subtrair o HP, né, do inimigo em 5. A nossa skill que colidiu com ele vai ser destruída. Ela não vai continuar andando pelo cenário afora. E para esse objeto colidir com esse inimigo e não ter efeito quando ele estiver piscando, você coloca Enemy, is flashing e inverte. Pronto, quando você colidir com um inimigo que não estiver piscando, isso vai acontecer. E aqui nos inimigos, em Actions, vamos configurar aquilo que eu falei para vocês. Tipo, quando o HP deste inimigo for maior que self HP max, no caso, eu quero que a gente defina o valor HP como self HP max. Ou seja, se o HP dele só podia ir até 100 e foi até 101, eu quero setar o HP dele igual ao HP max. Então eu vou voltar para 100. Copiamos e colamos. Se o HP dele for menor que 0, então vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Então eu vou dar um set HP igual a 0. Mesma coisa a gente pode fazer para o personagem, para mana também, etc. Ok, agora vamos testar. Por que o inimigo está piscando e não está aparecendo nada? Por causa disso aqui, ó. A skill é muito grande, então tipo, nem dá tempo da gente ver ela quando a gente clica muito perto do personagem. Tá vendo? Ah, a gente não configurou ainda para o inimigo sumir. E tem duas questões aqui. Uma, o HP ele se corrige, mas dá para ver ele crescendo para o lado contrário ali. Ó. Vamos corrigir isso. Isso está ocorrendo por causa do seguinte. O sistema do PC ele lê tudo de cima para baixo, certo? E ele leu aqui, ó, e definiu o tamanho da barra do inimigo. Quando ele subtraiu aqui, o sistema passou, né? O sistema tipo, vamos supor, ele estava com 0 de HP, então ele ficou com menos 5. Aí o sistema começou a ler de novo, e o sistema definiu o HP, e depois que ele corrigiu. Ou seja, aí tem um problema. Por isso a gente tem que fazer o seguinte. Por lógica de programação, a gente vai arrastar isso aqui para cá. Então, antes de definir o tamanho da barra, eu vou corrigir o HP. Vamos testar aqui. Estou usando a barra gigante, por isso que não dá para ver. Agora, ó, não acontece mais aquele errinho, porque o sistema está se corrigindo antes de criar a minha barra. Para não ficar desse jeito estranho, vamos modificar aqui o tamanho da colisão do objeto. Bounding Box. Vai ser mais ou menos aqui no meio. Vamos ver se assim tá bom. Ainda não tá bom, porque eu crio ela já em cima do personagem.
E essa skill é muito grande. Eu quero que dê ao menos pra gente ver ela, mesmo estando perto do inimigo. Ah, esqueci de um pequeno detalhe, galera. Eu não apliquei isso para todas as animações, ó, as outras ainda estão do jeito que estava. Apply to All Animation. Agora sim, ó. No caso isso aqui é opcional, cada um faz do jeito que preferir. Mas eu prefiro que fique assim, ó, que dê pra gente ver. Ó, agora se eu estiver muito perto não dá pra ver, ó. Isso é estranho, isso não é legal, mas vocês configuram do jeito que vocês quiserem. Vou deixar mais pra cá ainda. Apply to All Animation. E vamos testar. Pronto, só se ele estiver bem perto mesmo para não poder ver. Mas aí vocês configuram a parte como vocês quiserem. Já mostrei como fazer. Ok, agora vamos colocar para o inimigo que tiver com HP 0. Na verdade, eu cometi um erro aqui. Eu coloquei que ele tem que definir o HP igual a 0. Mas eu poderia simplesmente colocar para ele ser destruído. Então vamos lá. O inimigo que tiver com HP igual a 0, vou copiar isso aqui. Ele vai pegar as barras dele, da mesma forma que a gente pegou aqui. E então ele vai destruir. Criar um outro evento aqui embaixo. Depois ele vai se destruir. E aí aqui nesse evento de destruir o inimigo, você pode dar o XP que o cara ganhou matando esse inimigo. Prontinho. Cada inimigo se destrói de forma individual. E é isso aí. Vou fechar esse grupo aqui. Agora em Player, vamos colocar PL Skills. Escrito tudo cruelmente errado aqui. Deleta todo o conteúdo do grupo. É o grupo relacionado a ele lançar skills. E este evento aqui pode não rolar só para o player. Pode ser que você faça para o inimigo também. Então você não coloca isso em player. Você cria um novo grupo. Vamos chamar de skills. Simples assim. Super Ultra original, é isso aí. Cola isso aqui dentro. Isso aqui é a colisão da skill com o inimigo, mas a gente quer que isso aqui conte mais para o inimigo. Então vamos colocar dentro do grupo de inimigos aqui, como collisions. Enemy collisions, deletamos tudo, colocamos isso aqui. Fechamos. E por último, as funções. Prontinho. A parte relacionada a HUD não precisa da gente fazer, porque você sabe exatamente como você tem que fazer. Você vai criar esse objeto na Layer GUI, criar as barras e posicionando elas até elas ficarem certinho aqui dentro. E o cálculo é exatamente o mesmo cálculo que o inimigo usa. Exatamente o mesmo. Valor atual multiplicado pelo tamanho total da barra dividido pela quantidade máxima de HP. É esse o cálculo que você vai usar nas suas barras. Então, ok. Nós temos tudo que você tinha feito antes de maneira 100% funcional. Movimenta o personagem, solta as skills que você quiser, com velocidades diferentes. Skills você pode pôr quantas quiser agora, na mesma animação, você já sabe como fazer. E é isso aí. Foi assim que nós melhoramos esse mini projetinho, né? Porque você ainda está no começo. E até a próxima.